Olá, seja bem-vindo ao curso sobre aplicação da Instrução Normativa em Método NR, que especifica os critérios e os métodos para classificação de edificações residenciais quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Arthur Camimura e este é o módulo 2 deste curso. Dando continuidade ao módulo 2, que são os procedimentos para a determinação da classificação de eficiência energética das áreas de uso comum, nesta aula serão apresentados mais dois sistemas individuais que compõem as áreas de uso comum, finalizando então a apresentação desses sistemas. Serão detalhados os cálculos do consumo energético do sistema de condicionamento de ar nas áreas de uso comum. Também será feita a explicação sobre o cálculo do consumo energético para o aquecimento de água nas áreas de uso comum. Para o sistema de condicionamento de ar, deverá ser feito o levantamento dos aparelhos de condicionamento de ar existentes na edificação. A classificação de eficiência energética dos aparelhos na condição real é aquela tomada pelo Inmetro. O consumo desses aparelhos pode ser feito a partir do consumo estimado para 1 hora de uso por mês ou para 2.080 horas de uso por ano, dependendo do método de classificação. A partir desse consumo, então, para 1 hora de uso por mês ou 2.080 horas de uso por ano, é feita uma ponderação para as horas de uso diário e dias de uso por ano, conforme o tipo de ambiente das áreas de uso comum, determinado o consumo dos aparelhos de ar-condicionado a partir desses dados de eficiência energética da etiqueta do Inmetro. Com esse consumo na condição real, é feito então um incremento de consumo para os ar-condicionados na condição de referência e estimado o consumo dos ar-condicionados na condição de referência. Se houver na condição real mais de um aparelho de ar-condicionado com diferentes classificações de eficiência energética, faça então a ponderação para a classificação da eficiência energética do conjunto. Para a determinação do consumo do sistema de condicionamento de ar, deve-se adotar os dados então descritos na etiqueta de classificação de eficiência energética do equipamento, que são disponibilizados pelo Inmetro. Nessa etiqueta, o consumo mensal é mensurado para o ciclo normalizado de 1 hora de uso por mês para equipamentos etiquetados pelo método COP antigo e para um ciclo de 2.080 horas por ano para equipamentos etiquetados com o novo método de DRS. Então, o consumo para equipamentos com etiqueta COP é o consumo descrito na etiqueta de condicionamento de ar para 1 hora de uso por mês, dividido por 30, vezes o número de dias de uso por ano do ambiente, vezes as horas de uso por dia desse ambiente. Para os equipamentos etiquetados com IDRS, o consumo será o consumo estimado para 2.080 horas no ano, dividido por 2.080, vezes o número de dias de uso por ano, vezes as horas de uso por dia. Para a edificação utilizada como exemplo nas aulas anteriores, tem-se os seguintes equipamentos de condicionamento de ar. No salão de festas existe um equipamento de 18.000 BTU-hora de classe de eficiência energética A, um equipamento de 18.000 BTU-hora de classe de eficiência energética B, e na academia existe um equipamento de 24.000 BTU-hora de classe de eficiência energética A. Para os equipamentos de condicionamento de ar do salão de festas, um é etiquetado como método antigo CE, método chamado de COP, com um ciclo de 1 hora de uso por dia durante 30 dias, então o consumo é 36,8 kWh por mês, considerando 1 hora de uso por dia durante 30 dias. E o segundo equipamento é de classe eficiência energética B, etiquetado pelo método DRS, com um ciclo de 2.080 horas, então o consumo estimado dessas 2.080 horas é de 793 kWh por ano. E esse equipamento tem 5,5 Wh por Wh de coeficiente de eficiência energética, enquanto o primeiro tem o coeficiente de eficiência energética de 3,01. A frequência de uso anual e horário para as áreas de uso comum, então, é determinada conforme a tabela G1. Para os salões de festas, são 6 horas de uso diário e 100 dias de uso por ano em edificações entre 21 e 50 unidades habitacionais, que é o caso dessa edificação que tem 24 unidades habitacionais. Então, o consumo para o primeiro equipamento é etiquetado com o método COP, é de 36,6 dividido por 30, vezes os 100 dias de uso por ano, vezes as 6 horas de uso por dia, totalizando 732 kWh por ano. E o segundo equipamento é etiquetado com o método DRS, é 793, que é o consumo estimado para as 2.080 horas, dividido por 2.080, vezes as 100 horas de uso, 100 dias de uso por ano, vezes as 6 horas de uso por dia, totalizando 228,75 kWh. Já na academia, existe um único equipamento de 24.000 BTU-hora de classe de eficiência energética A, etiquetado pelo método de IDRS.
Esse equipamento, então, teve seu consumo estimado para 2.080 horas em um ano. Esse consumo estimado foi de 937,1 kWh ano. E o índice de eficiência energética desse equipamento é de 6,2 Wh por Wh. Para a academia, na condição dessa edificação com 24 unidades habitacionais, tem-se 200 dias de uso por ano e 6 horas de uso por dia. Assim, o consumo total desse equipamento da academia é de 937 kWh, que é a estimativa para 2.080 horas, dividido por 2.080, vezes os 200 dias de uso por ano, vezes as 6 horas de uso por dia, totalizando 540,63 kWh. O cálculo de consumo do condicionamento de ar de todos os equipamentos da condição real, então, é o somatório dos 3 equipamentos, que resulta aí em 1.501,38 kWh ano. Como existem aparelhos com classificação de eficiência energética diferentes, existe um aparelho que tem classe de eficiência energética B, enquanto os demais são classes de eficiência energética A, deve haver uma ponderação para a classificação de eficiência energética do conjunto de condicionadores de ar. A classificação de eficiência energética do sistema de condicionamento de ar das áreas de uso comum deve ser obtida por meio da classificação de eficiência energética de cada equipamento, representada pelo coeficiente de eficiência energética, multiplicado pela potência do respectivo equipamento. Nesse caso, como existe mais de um tipo de equipamento ou equipamentos com classificação diferentes, deve haver uma ponderação baseando-se na potência do equipamento. Então, essa ponderação é feita baseada na potência do equipamento em BTU/hora, vezes o coeficiente de eficiência energética dividido pelo somatório de potência de equipamentos. No caso desse exemplo, tem-se um equipamento de 18.000 BTU/hora com um coeficiente de eficiência energética de 3,01, um segundo equipamento de 18.000 BTU/hora com coeficiente de eficiência energética de 5,5, e um terceiro equipamento de 24.000 BTU/hora com coeficiente de eficiência energética de 6,2. Dividido pelo somatório das potências desses equipamentos, temos um coeficiente de ponderação de 5,03. Esse coeficiente fica no intervalo entre 5,05 e 5, resultando numa classificação de eficiência energética do sistema B. Agora, uma vez apresentado a condição real, deve ser calculado o consumo na condição de referência. Para tal, deve ser obtido um incremento ou decréscimo em relação ao valor obtido para o consumo nominal do equipamento na condição real, dependendo da sua classificação de eficiência energética. Para equipamentos com etiqueta do tipo DRS, utiliza-se a seguinte tabela à esquerda, e para equipamentos com etiqueta do tipo COP, a tabela aqui apresentada à direita. Os incrementos dependem da potência desse equipamento e do tipo de equipamento, se é janela ou split. Para o exemplo, então, o cálculo de consumo na condição de referência, existem 2 equipamentos etiquetados pelo método DRS, um no salão de festas com classe A e um na academia também de classe A. Então, o consumo dos equipamentos na condição de referência será o consumo na condição de referência real, que é A, mais 19,9%, resultando aí para o primeiro equipamento em 274,27, para o segundo 648,22 kWh por ano. E para o equipamento etiquetado com o CE, método antigo também chamado de COP, que é no salão de festas, é um equipamento real de classe B. Então, esse equipamento, que é do tipo split, na condição de referência, deverá ter o consumo na condição real, que é uma classe B, mais 6,67%. Então, será 732 mais 6,67%, resultando em 780,82 kWh ano. Então, o consumo anual total dos sistemas de condicionamento de ar na condição de referência é de 1.703,32 kWh. Agora, para o sistema de aquecimento de água. Os critérios para avaliação do sistema de aquecimento de água das áreas de uso comum, quanto à determinação de sua eficiência, consumo energético e determinação do percentual de redução de consumo de energia primária, são os mesmos utilizados na avaliação do sistema de aquecimento de água das unidades habitacionais, que será detalhado no módulo 4 desse curso. O volume diário de água a ser considerado para as áreas de uso comum é definido em função do tipo de áreas de uso comum sob avaliação. Então, existem determinação do consumo de água quente para spas, academias e salão de festas. Neste exemplo, optou-se pela não consideração dos sistemas de aquecimento de água das áreas de uso comum. Ficamos por aqui com essa aula. Na próxima aula será realizada a classificação da eficiência energética da edificação apresentada como exemplo. Até lá!